Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos do Céu e o Inferno, e aqui estudamos por mais ou menos 15 minutos diariamente o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte deste livro, que trata dos exemplos. Aliás, assim, já começamos o capítulo 2, não é? Estamos vendo os espíritos felizes e hoje vamos ver a segunda evocação que Kardec faz ao senhor Sanson, que era um participante da Sociedade Espírita de Paris, fundada por Kardec, e antes de desencarnar, deixou uma carta solicitando que Kardec o evocasse assim que possível, logo depois da sua desencarnação, e Kardec faz isso na Câmara Mortuária ainda. E ele diz, igualmente, que fossem feitas quantas evocações fossem necessárias, que ele de bom grado viria para dar as suas impressões do além-túmulo. Então, ontem nós vimos a primeira evocação, hoje vamos para a segunda. A primeira evocação foi no dia 23 de abril. 2 dias depois, no dia 25 de abril, Kardec faz uma outra evocação. E o senhor Sanson primeiro faz a evocação, aí o senhor Sanson responde: meus amigos, estou junto a vós. Depois, no item 2, nós temos Kardec. Ficamos bem felizes com a conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro, e uma vez que o permitais, ficaremos encantados em completá-la, ou seja, de completar a conversa para a nossa instrução. E o senhor Sanson responde: estou preparado, feliz, porque pensais em mim. E Kardec diz, então, tudo que pode nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é de um alto ensinamento, porque a ideia falsa que dele se faz, do invisível, não é? A ideia falsa que fazemos do invisível, que conduz o mais frequentemente à incredulidade. Então, é bom que venha uma descrição mais fidedigna, não é? Para nos ajudar no nosso entendimento. E Kardec diz: que não vos surpreendam, pois, as perguntas que poderemos vos dirigir. E o senhor Sanson responde: elas não me espantarão, e espero por vossas perguntas. Item 4, Kardec pergunta: descrevestes com uma luminosa claridade a passagem da vida para a morte. Dissestes que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe e que a visão do espírito se estende. Vimos isso ontem. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa? E o senhor Sanson responde: sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores. E a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar de seu envoltório. E é esse esforço que absorve todo o nosso ser e o faz perder a consciência do que se torna. Ou seja, se torna agora um espírito desencarnado. Então, é o que ele disse, e olhe que ele foi uma desencarnação tranquila, que há um esforço no rompimento desses laços fluídicos. Mas Kardec aqui traz uma nota, que leremos. Esse caso não é geral, ou seja, o que ele narra, claro, que as nossas experiências são todas muito particulares, não é? Então, Kardec diz que o que o senhor Sanson narra, no caso dele, o senhor Sanson, não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência
antes do último suspiro, e que naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforço. Então, ontem ficamos com a ideia de que tudo tinha sido muito tranquilo e sem esforço, mas hoje o senhor Sanson nos traz um momento de dificuldade nessa passagem da desencarnação. 5. Kardec pergunta: sabeis se há espíritos para os quais nesse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo acaba para ele nesse momento da desencarnação? E o senhor Sanson responde: isso é certo, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento ou antes. Tem-lhe o hábito e a quietude com a qual vê a morte o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o espera. Ou seja, é isso. Pode não ser de todo agradável, mas é importante e é um momento, é como o parto. Parto não é assim? Um momento especial, mas é um momento que vem com dor. No caso para a mãe, no caso para o bebê, não é? Não é agradável. Não é assim, agradável. Existe aquela passagem que é bem estreitinha, não é? Então, vejamos. A pena moral é mais forte e a sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. A pena moral é mais forte e a sua ausência no instante da morte, ou seja, se nós estamos com a consciência tranquila, não há acusação na nossa consciência, no momento da desencarnação, no momento da morte, existe um alívio bem grande. Por quê? Não há nada que prenda a nossa consciência. Não há culpas, não é? Não há pesares terríveis por escolhas infelizes. Então, é um peso que sai dos ombros, deixar um corpo já depauperado para trás. Aquele que não crê se assemelha ao condenado à pena capital, ou seja, o condenado à pena de morte, não é? E da qual o pensamento vê o cutelo, no caso aqui é a pena de morte pela decapitação. Não é? Cutelo é um tipo de faca cortante. Assim. De cortar. Aquele cutelo, geralmente, ele é assim grande, não é? Largo e curto. Cortar peças de carne com ossos, né? No açougue, o cutelo. Mas, antigamente, havia a decapitação. Aquele que não crê se assemelha ao condenado à morte e da qual o pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Então fica aquele receio enorme, não é? Ai, eu vou para o nada. Isso é uma angústia terrível. Sentir que vai simplesmente desaparecer de todo. Que nós sabemos que não é verdade, mas essas pessoas ainda não sabem. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. Essa angústia pelo momento que vai representar o fim. Dá um medo danado. Né? Imagina, as pessoas que eram condenadas à morte saber que iam enfrentar o carrasco numa decapitação. E aquele ele faz a comparação com o materialista. Essa angústia. Questão número 6. Pergunta Kardec. Há materialistas bastante endurecidos para crerem seriamente nesse momento supremo que vão ser mergulhados no nada? São materialistas. É assim que pensa o materialista, não é? Há materialistas, repetindo, bastante endurecidos para crerem seriamente nesse momento supremo que vão ser mergulhados no nada? Resposta do senhor Sanson, sem dúvida.
até a última hora aos que creem no nada. Olha quanta angústia. Mas, no momento da separação, o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta em que vai se tornar. Quer compreender alguma coisa, mas não pode. Vem a confusão mental, não é? Devido à desencarnação, já vimos isso. A separação pode se fazer sem essa... Desculpem. A separação não pode se fazer sem essa impressão. Por quê? Porque ele tem essa ideia de que na morte depois vem o nada. Então, o que vai vir depois, para o espírito é muito confuso, tudo que vai acontecendo. Ele não consegue concatenar. Já é um momento que nos exige essa readaptação quando sabemos o que vamos encontrar. E agora, aquele que... nós vemos isso em Memórias de um Suicida, não é? Do médium Ivone Amaral Pereira e o espírito Camilo Cândido Botelho, que muitos suicidas na colônia correcional, que atende os suicidas, acreditam nesse materialismo, que não é um nada, e daí mais uma razão que eles tinham para se matar diante das contrariedades da vida, e eles ficam lá na colônia assim, mas espera aí, então eu não morri, porque eu estou vivo, e depois da morte não tem nada, mas espera aí, mas isso não parece a vida. Aí começam, estou vivo, estou morto, mas posso estar vivo, não posso estar vivo. Até, enfim, conseguirem entender o que está realmente se passando com eles. Certo. Aqui, Kardec diz assim, uma observação de Kardec. O Espírito nos deu, em uma outra circunstância, o quadro seguinte do fim da incredulidade. Então, o Espírito, né, que provavelmente desencarnou com essa ideia do materialismo, de que não há nada depois da morte. Kardec disse que recebeu uma comunicação de um Espírito nesse estado. E o Espírito diz assim, o materialista que morreu, e voltou para contar que não morreu. O incrédulo endurecido experimenta, nos últimos momentos, as angústias desses pesadelos terríveis, em que se vê à beira de um precipício, prestes a cair no abismo. Faz-se esforços inúteis para fugir e não se pode caminhar. Quer se engaixar em alguma coisa, ou seja, agarrar, não é? Agarrar um ponto de apoio e se sente escorregar. Quer se chamar alguém e não se pode articular nenhum som. É então que se vê o moribundo se torcer, se crispar as mãos e soltar aqueles gritos abafados, sinais certos do pesadelo do qual é vítima. No pesadelo comum, o despertar nos tira da inquietação. Quem já não acordou de um pesadelo, não é? E vos sentis felizes, quando acordamos do pesadelo, reconhecendo que não tiveste senão um sonho. Mas o pesadelo da morte, frequentemente, se prolonga por muito tempo. Mesmo anos além da morte. O que torna a sensação ainda mais terrível para o espírito são as trevas em que é, algumas vezes, mergulhado. Bem complicado, não é? Então, ficamos aqui até o item 6 dessa segunda evocação. Amanhã terminamos e já vamos para a terceira evocação do Senhor Sansão. Então, até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Muita paz a todos.